Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. A intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro completa uma semana. O novo secretário de Segurança é o general Richard Nunes, que comandou a ocupação no Complexo da Maré. E você vai ver também. Um dos líderes da facção criminosa PCC é executado a tiros de fuzil em frente a um hotel na zona leste de São Paulo. Estas imagens mostram hóspedes desesperados. 2 mulheres ficam feridas. Preso o presidente da Federação do Comércio do Rio de Janeiro. Orlando Diniz é acusado de amplo esquema de corrupção. A polícia de Londres investiga uma carta com um pó branco enviada ao príncipe Harry e à noiva Meghan. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A declaração de imposto de renda vai começar a ser entregue no dia 1º de março. As regras foram divulgadas hoje, mas pelo 3º ano seguido não haverá correção na tabela de cobrança. A expectativa é que 28.800.000 pessoas prestem contas ao Leão. O programa para fazer a declaração de imposto de renda estará disponível a partir da próxima segunda-feira para computadores, celulares e tablets. O envio das informações deverá ser feito entre os dias 1º de março e 30 de abril. Deverão fazer a declaração aqueles que tiveram recebimentos tributáveis acima de R$ 28.500 no ano passado. Quem teve atividade rural com renda bruta acima de R$ 142.000 e rendimentos não tributáveis acima de R$ 40.000 também deve declarar. A principal novidade é a obrigatoriedade de se declarar o CPF de todos os dependentes acima de 8 anos de idade. A Receita tem reduzido essa idade, ou melhor, a exigência do CPF dos dependentes, exige que o declarante informe CPF dos dependentes. No ano passado foram 12 anos, a partir do próximo ano ele terá que informar de todos os seus dependentes e alimentando o número do CPF. E a mordida do leão está cada vez maior, já que a tabela do imposto de renda não é reajustada há 3 anos seguidos. A falta de correção faz com que os contribuintes paguem mais imposto. Um levantamento do Sindicato dos Auditores Fiscais mostra que a defasagem chega a 88%. Hoje é isento do pagamento do imposto quem ganha até R$ 1.900 por mês. Se a correção fosse feita, estariam isentos aqueles que recebem até R$ 3.500. A Receita trabalha com a legislação, essa é a legislação que nós temos no momento. A Receita também vai pedir mais informações sobre os bens declarados. No caso dos imóveis, serão solicitados detalhes do registro, tamanho e data de aquisição. Para os carros, será necessário o número do Renavan. O preenchimento dessas informações ainda não é obrigatório, mas passará a ser a partir do ano que vem. Procurados, os Ministérios do Planejamento e da Fazenda não explicaram por que a tabela do imposto não vem sendo corrigida. Tabela sem correção é um roubo. Você está sendo roubado. Isso é uma vergonha. Mais de 26 milhões de pessoas no Brasil são considerados trabalhadores subutilizados. É o que aponta o IBGE. O número inclui pessoas desocupadas, mas que poderiam trabalhar, e também aqueles que trabalham menos de 40 horas por semana. Rebeca está desempregada desde maio do ano passado. De lá para cá foram muitos currículos distribuídos, mas nada de trabalho. Da minha última experiência para cá, já tem 2 anos que eu venho em dia agência colocando muito, eu participo de muitos grupos pelo WhatsApp, a gente está sempre colocando online também, mas esses são os que menos têm retorno, a gente está bem difícil mesmo. De tanto dar com a cara na porta, a designer de sobrancelhas agora vai empreender. Eu vou focar realmente em trabalhar para mim, porque é o que eu estou vendo uma chance. Rebeca é uma entre os mais de 26 milhões de brasileiros subutilizados no país. O índice de subutilização atinge 23,6% da força de trabalho no 4º trimestre de 2017.
corresponde a 12,3 milhões de desempregados, que são os que procuraram empregos nos últimos 30 dias. 6 milhões e meio de subocupados, aqueles que trabalham menos de 40 horas por semana. E 7,3 milhões de pessoas que poderiam trabalhar, mas não trabalham. Os dados são do IBGE e dão conta de que mais de 60% dessa população é da região Nordeste. O estado da Bahia lidera o ranking com mais de 600 mil pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o quarto trimestre do ano passado teve uma redução de 20 mil vagas com carteira assinada, em relação a 2016. Em 2017, as medidas de subutilização da força de trabalho aumentaram em praticamente todos os estados, ou seja, o total de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas e aquelas pessoas que estão fora da força, mas têm o potencial para estar na força de trabalho, esse conjunto também aumentou. E a agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota do Brasil hoje de BB para BB-. Com isso, o país está agora 3 graus abaixo do selo de bom pagador. O relatório da agência explica que o rebaixamento é reflexo do déficit fiscal, da dívida pública e da não aprovação de reformas como a da Previdência. Salete Lemos, no resumo da semana, qual o destaque para as novas projeções de crescimento da nossa economia, a questão da reforma da Previdência, que, ao que tudo indica, ficou mesmo, se ficou para o próximo governo, e o desemprego que continua alto e agora vem ainda essa redução da nota de investimento do Brasil. No geral, a nossa economia andou melhor ou pior? Eu vou usar um jargão do mercado financeiro que você conhece muito bem, Boris. A nossa economia está andando de lado. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. É exatamente isso. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Agora, para você, de todas essas notícias que são importantes e que vieram nesta semana, né, que se encerra hoje, eu destacaria essa questão do emprego, gente. E aí por uma razão muito simples. Você tem visto, você tem acompanhado aqui no Rede TV News, todas as pesquisas de emprego, de mercado de trabalho, não cansam de mostrar o quê? Mostrar que quanto mais preparado, quanto mais bem formado for o trabalhador, estiver o trabalhador, menor será seu tempo de desemprego. Gente, isso é muito importante, tem de estudar. As pesquisas, os dados estão nos mostrando e confirmando isso. Outra coisa importante para você que está sentadinho aí em casa, é que cada vez mais gente no Brasil faz do desemprego um reinício de carreira profissional. Sem pânico, hein? Engenheiro que com a crise virou comerciante, jornalista que desempregado se descobriu empreendedor e se deu muito bem. Enfim, são brasileiros que estão se descobrindo em novas profissões, novos afazeres e mais brasileiros descobrindo que o emprego pode ser substituído pelo sucesso do trabalho. Gente, quantas milhares de pessoas você não conhece que estão pagando conta, tocando a vida, trabalhando com Uber, dirigindo, chamada economia criativa. Temos a economia compartilhada. São muitas opções de trabalho, gente, muita gente se descobrindo aí em novas profissões e afazeres, e é exatamente isso, Boris, que está empurrando a economia para frente. Por isso nós vimos aí no início da semana, como você falou, que houve uma revisão nas projeções de crescimento para a nossa economia. Existe uma expectativa de mais crescimento. Por quê? Porque o brasileiro não perde a esperança. Se vira bem. Não, e é importante isso, né? Se reinventar de claro, alguma Amanda, forma. Né? Estamos nos reinventando todos os dias, a economia brasileira está se reinventando. Agora, não vamos ter dúvida, né? Nem sermos ingênuos. Nós precisamos de reformas
Exatamente, o cenário é ruim, a gente faz desse limão uma limonada, mas vai o cenário vai melhorar. Vai melhorar. Vamos Obrigada, trabalhar que ele melhora. Obrigada, Amandinha. Bom fim de semana. Boris. A Prefeitura de Boa Vista, em Roraima, decretou situação de emergência por causa da intensa migração de venezuelanos. Já são mais de 40 mil na cidade. 18 mil cruzaram a fronteira só nos primeiros 45 dias do ano. O número de imigrantes que busca regularizar a situação no Brasil cresce a cada dia. Em média, são realizados 600 atendimentos diários na sede da Polícia Federal. Milhares de venezuelanos que fugiram da crise no país vizinho vivem de forma precária. Muitos moram e trabalham nas ruas e é comum ver crianças pedindo ajuda. Nesse abrigo improvisado pelas autoridades, conhecemos o Luiz Ramírez. Veio para o Brasil há 3 meses em busca de trabalho. E mesmo vivendo de forma subhumana, ele prefere ficar aqui. Está difícil por la cuestión de trabajo, pero sí. Está bem, estamos melhor que em Venezuela. A Praça Simão Bolívar, uma homenagem ao principal líder da Venezuela, está cada dia mais cheia. O trabalho dos voluntários nesse momento é fundamental. Olha, nesse momento aqui a gente está flagrando aqui um grupo, de evangélicos, que fazem um trabalho voluntário aqui no Brasil, É uma Missão Sem Fronteira, um programa internacional, e eles estão orando, pedindo esperança para esse povo tão sofrido. É muito importante porque nesse momento nós se botamos no lugar dele, porque nós somos seres humanos também. Nós temos casa, nós temos filho, temos neto, temos companheiro. Então eles precisam muito de ajuda. É muito triste, é uma questão aí que o governo vai ter que lidar e ajudar a resolver. Bom, vamos conversar com o nosso comentarista de política, o Reinaldo Azevedo, que já está conosco. Oi, Reinaldo, olha aí, sexta-feira. Reinaldo, conta pra gente qual a impropriedade do dia cometida pelo Ministério Público Federal, só para não passar em branco. Exatamente. Boa noite, Amanda, porque são muitas sempre o tempo todo. Bom, eles deram uma entrevista, os senhores procuradores, sobre a Operação Jabuti. Começo de conversa, para a gente dar início aos trabalhos, que esse negócio de procurador ficar dando entrevista coletiva sobre casos em investigação deveria ser simplesmente proibido. Simplesmente proibido pela Procuradoria-Geral da República, pelo comando do Ministério Público Federal. Entrevista por quê? Esses senhores que façam ali um resumo, uma síntese da operação do dia e entreguem à imprensa. Mas eles têm uma necessidade compulsiva de falar, eles têm uma necessidade compulsiva de aparecer, eles têm uma necessidade compulsiva de ser notícia. Chegando ao extremo, claro, de um Deltan Dallagnol, por exemplo, que opina sobre tudo, muito especialmente sobre questões que nada tem a ver com o trabalho dele. Muito bem, o que é que aconteceu? O empresário Orlando Diniz, que é o presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, teve a prisão preventiva decretada no âmbito da chamada Operação Jabuti, que é um desdobramento da Operação Calicut, que é um desdobramento da Operação Lava Jato. As operações hoje do Ministério Público e da Polícia Federal parecem a matrioshka, aquela boneca russa, sempre tem uma dentro da outra, não é? Ele foi preso no âmbito dessa Operação Jabuti, porque teria integrado o esquema de lavagem de dinheiro do ex-governador Sérgio Cabral. Encontrou-se, por exemplo, um pagamento da FEComércio de 20 milhões para o escritório de advocacia de Adriana Anselmo, que é a mulher do ex-governador, mulher do Cabral. Muito bem, não está claro, e o Ministério Público não deixou claro, e eu fui tentar saber se existe, também não existe acusação do crime ainda. Há suspeita de que ele possa ter lavado dinheiro, de qualquer modo isso está sendo investigado. Muito bem, o que é que fizeram os senhores procuradores? Descobriram que ao longo de 2011 para cá, 2011, quase 2011, 2012, houve um pagamento de 68 milhões da FEComércio para o escritório de advocacia de Roberto Teixeira, que é o escritório que faz a defesa do Lula. Atenção, 2012 nós estamos em 2018, fim de 2011, mais de 6 anos. Aí os procuradores disseram, bom, são 68 milhões, é estranho haver este pagamento, nós estranhamos,
Mas, até agora, não há evidência nenhuma de irregularidade. É estupefaciente, e você que está me vendo agora, me ouvindo agora, atenção, eu não estou dizendo que o Teixeira é inocente, eu não estou dizendo que o Teixeira é culpado, até porque não cabe esse vocabulário, porque não há acusação nenhuma nesse particular contra ele. Isso é impressionante. Então o Ministério Público chega e diz, descobrimos o pagamento X. Ah, mas alguma irregularidade? Não, nenhuma. O seu Teixeira é investigado na Operação Jabuti? Também não. Então você lança em rede nacional uma acusação, porque é uma acusação, ainda de forma subrepetícia, né, de algo que você não sabe o que é. Mas, ao expor o recebimento do dinheiro, dado que o Teixeira não é investigado, está se expondo um dado que é privado da relação entre cliente e advogado. Agora, você pode ser daqueles que diz o seguinte, se é Roberto Teixeira, compadre de Lula, dono do escritório que defende Lula, e se envolve Lula, então só pode ser coisa criminosa. Você pode ser desse tipo. Só que isso não é direito, isso é achismo. Isso não é direito. Isso não é direito. Quando feito pelo Ministério Público é pilantragem, é picaretagem. Entende? E a imprensa, quando faz isso e veicula isso, e faz um grande estardalhaço disso, não está fazendo jornalismo, me desculpe. Fazer jornalismo, aí é dizer o seguinte... Os senhores do Ministério Público estão lançando suspeitas sobre uma relação e não há evidência até agora de que ela seja criminosa. E podem fazer o trabalho que eu fui fazer. Eu fui entrar nos tribunais para saber se o Teixeira é efetivamente advogado da FEComércio. E ele tem uma penca de casos da FEComércio. Então, o Ministério Público não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Na minha opinião, o Ministério Público hoje cometeu um crime. É isso aí. Rinaldo, boa noite. O Fitch rebaixou a nota do Brasil. Era esperado? Na sua opinião, é correto? Olha, Boris, boa noite. A Fitch rebaixou, já se esperava, especialmente quando ficou claro que a reforma da Previdência dificilmente sairá. Eu só acho que não faz jus aos números da economia brasileira, né? Por exemplo, a gente está com uma nota agora BB-, que é a nota que estava a Argentina pré-calote. Lembra quando a Argentina deu calote? Né? Será que a situação econômica do Brasil é a mesma da Argentina pré-calote? Então, essa nota que o Brasil tem não faz sentido. Essa nota que o Brasil tem não leva em conta a reforma que foi feita, a reforma trabalhista, não leva em conta a queda de juros, não leva em conta a queda da inflação, não leva em conta a retomada da economia, que o Brasil vai crescer pelo menos 3,5% este ano. Está levando em conta um único item, que é a reforma da Previdência, que não vai acontecer. Sim, ela é necessária. Agora, se você quiser, Boris, a prova definitiva de que a Fitch deu uma nota e ninguém deu bola, a Bolsa subiu hoje e os investidores estrangeiros continuam interessados no Brasil. Então parece que a Fitch precisa ajustar um pouco seus critérios, aliás, as agências de classificação de risco. E lembrar que o Brasil tem, inclusive, um teto de gastos também, que certamente não foi levado em conta. É isso aí, bom fim de semana a todos. Rinaldo, bom fim de semana, até segunda-feira. A Polícia Federal prendeu hoje o presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, como o Reinaldo acabou de dizer, o nome dele é Orlando Diniz, e foi um desdobramento da Operação Lava Jato. A investigação do Ministério Público Federal aponta que Diniz desviou recursos do SESC e do SENAC. Entre os desvios investigados está a contratação de um chefe de cozinha do Palácio Guanabara, por cerca de 18 mil cruzeiros. Ele recebia mais que os militares que trabalham na Secretaria de Segurança Pública, PM, etc, etc. Existe também a suspeita de que o dinheiro desviado foi repassado ao escritório do advogado e compadre do ex-presidente Lula, Roberto Teixeira.
Segundo a investigação, a FEComércio pagou cerca de 68 bilhões de reais para o escritório de Teixeira. Isso é a quinta essência do crime organizado. Marcola é fichinha perto dessa gente. Essa ação mostra que a corrupção no Rio não tinha limites. O senhor Orlando Diniz, presidente de uma entidade importantíssima, pelo jeito, corrompeu-se até a medula. Aliás, ele está afastado da presidência. Não escapou dessa história o escritório de defensores de Lula, isso, segundo o Reinaldo, ainda tem que ser apurado, inclusive, como você viu, o amigo de Lula, compadre Roberto Teixeira, e também o escritório da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, que também recebeu uma graninha. Por essas e por outras, move-se uma guerra contra a Lava Jato para estancar essa sangria. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é o convidado de hoje do programa Mariana Godoy Entrevista. Ele falou sobre a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro e disse que tem o apoio do presidente Temer caso decida ser candidato. Em relação a essa questão do presidente Temer, todas as conversas que nós temos tido até hoje, ele tem me incentivado muito a ser candidato, dado sugestões, etc. Mas o senhor vai decidir baseado em pesquisa? Pesquisa é um fator, mas não é o único. Nós já tivemos diversos casos, inclusive recentes no Brasil, de eleições muito importantes em que o vencedor tinha 1% ou até menos. O anúncio da intervenção federal na segurança pública do Rio completa uma semana. Hoje foi anunciado o nome do novo secretário da Segurança Pública. O novo secretário de Segurança do Rio de Janeiro será o general Richard Fernandes Nunes. Carioca comandou as operações do Exército no complexo de favelas da Maré entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2015. A última vez que um militar ocupou o cargo foi há quase 20 anos, no início do governo de Antony Garotinho. Com o nome do secretário definido, o interventor, general Braga Neto, deve anunciar no começo da próxima semana o plano de ação para a intervenção no Rio de Janeiro. O general Braga Neto pediu que mais de 3 mil militares emprestados para outros órgãos e prefeituras voltem a executar as funções. Por enquanto, ainda não há um cronograma de atuação. Com medo da migração de bandidos para outros estados, os militares reforçaram a segurança no arco metropolitano, que liga várias rodovias do Rio de Janeiro. Na última quarta-feira, numa operação da Vila Kennedy, favela da Zona Oeste, homens do Exército procuraram pelos assassinos do tenente da Polícia Militar Guilherme Lopes da Cruz, morto ao reagir a um assalto. O anúncio da intervenção não freou a atitude dos criminosos durante a semana. Um dia antes da morte de Guilherme, o sargento do Exército, Bruno Cazuca, foi morto durante uma tentativa de assalto em Campo Grande, na Zona Oeste. Ontem, traficantes torturaram uma idosa de 63 anos da favela Kelsons, na Penha, zona norte da cidade. Ela foi confundida com uma informante da polícia. Após ser resgatada, ela relatou os momentos de terror. Pegaram minhas panelas, deram em mim, botaram arma na minha cabeça, quer me matar e botaram granada na minha mão. A intervenção divide os cariocas. Não sei se melhora, mas que precisa ser feito alguma coisa, precisa, não? Mas ajuda, claro. Um dos desafios das Forças Armadas é combater o sucateamento das polícias no Rio de Janeiro. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, manifestou preocupação com a liberação de recursos, que deverá ser feita pela União. Acho que força policial no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, ela sucateada não atende à necessidade de segurança da população. As polícias do Rio estão sucateadas. Um exemplo disso é a informação divulgada hoje pela Folha. A PM do Rio tem mais sargentos do que soldados. É isso mesmo, mais sargentos do que soldados. O general Braga tem pela frente a chamada missão impossível da sua vida. É impossível mesmo, inclusive devido ao pouco tempo que resta de governo Temer. Se o general conseguir reorganizar as polícias e integrá-las, já terá feito muito.
Essa questão da integração afeta quase todos os estados. PMs e polícias civis não se dão, são inimigas, brigam entre si e nem os rádios das corporações se comunicam. O importante agora é o dinheiro necessário para a intervenção, que ainda não se sabe direito de onde e quando virá. O fato é que a intervenção provocou, as pesquisas mostram, uma reação positiva da população e reacendeu esperanças. Hoje, falando ao jornalista José Luiz da Atena, na Rádio Bandeirantes, o presidente Temer afirmou que se a intervenção não der certo, o governo dele não terá dado certo. Apesar das negativas, Temer aposta na segurança pública para inflar sua candidatura à reeleição. No programa É Notícia desta segunda-feira, Amanda Klein entrevista o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Pela primeira vez, o governador fala em uma intervenção que dure mais tempo e vá além do prazo de 31 de dezembro, determinado pelo decreto federal. O É Notícia vai ao ar de segunda para terça-feira, à 00:45. O senhor está dizendo que essa intervenção pode ir além do dia 31 de dezembro? Aí vai depender de quem estiver aqui. Quer dizer, essa pessoa, o senhor está dizendo que vai ser difícil tirar. O senhor está dizendo que o próximo governador provavelmente vai querer manter a intervenção. Eu acho que é difícil e eu acho que outros estados, outras cidades, cada vez vão pedir mais uma força de segurança nacional. Se fosse o senhor deixaria nas mãos de um interventor. Tivesse reeleição e fosse reeleito, eu queria continuar com essa parceria cada vez mais forte. Eu não vejo como se combater a criminalidade hoje no país sem a ajuda das Forças Armadas. Está marcado para a próxima terça-feira o julgamento de um dos policiais envolvidos na chacina de Osasco, em agosto de 2015. O policial militar Vitor Cristilder dos Santos é um dos 4 acusados pela chacina que deixou 17 mortos. Ele é o único que ainda não foi julgado. Os outros 3 policiais foram condenados a mais de 600 anos de prisão. O PM foi beneficiado por uma decisão da Justiça que determinou que seu julgamento fosse separado após um pedido feito pela sua defesa. Um líder da facção criminosa PCC foi morto a tiros de fuzil na zona leste de São Paulo. O ataque aconteceu em frente a um hotel. 2 mulheres ficaram feridas. As câmeras de segurança do hotel registraram como tudo aconteceu. A gravação mostra um homem correndo até ser baleado. Ele cai. E então, 2 criminosos se aproximam e atiram várias vezes. Os atiradores aparecem encapuzados, protegidos com colete à prova de balas e armados com fuzil. No vídeo também dá para ver o desespero dos funcionários e clientes ao ouvirem os disparos. Estas 2 mulheres que aparecem no vídeo, uma delas hóspede, estavam de saída e ficaram feridas com os estilhaços. As 2 foram socorridas sem gravidade. Wagner Ferreira da Silva, de 32 anos, morreu na hora. Ele é apontado como líder do 1º comando da capital, na Baixada Santista. Na ação, os criminosos vieram desta direção, atirando até chegar à porta do hotel. E no caminho, eles também acertaram este carro que estava estacionado na rua. Olhando de perto, a gente pode ter ideia do calibre do projétil. Olha só, é maior que o meu dedo. 3 tiros atingiram a lateral esquerda do veículo. Por pouco, este taxista não presenciou o crime. Ele tinha acabado de sair do ponto que fica em frente ao hotel quando foi alertado por colegas sobre o perigo. Eu vi o carro da minha amiga baleado depois, liguei para algumas pessoas do local, porque são pessoas que a gente se preocupa e tem contato. A polícia apreendeu o carro usado por Wagner e uma arma falsa. Os investigadores acreditam que o crime tenha sido encomendado por um acerto de contas entre membros do PCC. O DHPP vai apurar se Wagner estaria envolvido no assassinato de um dos líderes da facção, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, morto no último dia 15 no Ceará.
Ele foi assassinado em uma emboscada junto com Fabiano Alves de Souza, um membro da facção conhecido como Paca. Um bilhete encontrado na penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior paulista, diz que GG e Paca foram mortos a pedido de membros da facção. O recado informa: nosso irmão Cabelo Duro nos deixou ciente de que o Fuminho mandou matar o GG e o Paca. O Cabelo Duro é prova de que eles estavam roubando. Os policiais investigam se Wagner é o homem chamado de Cabelo Duro, citado no bilhete como sendo o responsável por confirmar o motivo da execução de GG e Paca. Nós estamos juntando tudo, na verdade até casos anteriores já ocorridos, de integrantes, que seriam integrantes desta facção, para podermos elaborar uma vinculação entre todos esses casos. Em nota, o Blue Tree Towers afirmou que Wagner não estava hospedado no hotel. A administração lamentou o ocorrido, disse que está prestando auxílio aos hóspedes e informou que vai colaborar com as investigações. E sobre esse caso, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Magno Alves, disse que a morte do integrante do PCC em frente a esse hotel de São Paulo foi um desentendimento pontual. É uma ação isolada de organização criminosa, é uma ação que está sob investigação, é algo que envolve só integrantes de uma facção criminosa, é algo que nós estamos tratando como um desentendimento pontual dessa organização criminosa, sem um reflexo maior para toda a sociedade. Imagine. Bom, vamos falar de previsão do tempo. A Gabi já está conosco. Ô, Gabi, você sabe que ontem eu fui para o Rio falar sobre esse assunto de violência, intervenção com o governador Pezão. Estava morrendo de medo da chuva. A chuva não veio ontem, mas chegou hoje e com força, né? Chegou, Amanda, isso mesmo. Boa noite para você, Boris. Ótima noite para você. Gabi. Boa noite também para você aí de casa. Choveu muito forte no Rio de Janeiro, mais uma vez, né? E essa chuva veio ainda de madrugada, né? A chuva mais volumosa e de manhãzinha. A gente tem imagens aí da cidade do Rio de Janeiro que ficou assim logo cedo, olha só. Ruas e avenidas completamente alagadas, os carros tiveram bastante dificuldade aí para transitar, para se locomover e mesmo depois que a chuva parou, as ruas continuaram assim, olha, parecendo rios. As áreas mais afetadas na cidade do Rio de Janeiro foram a zona sul, oeste, mas Niterói, São Gonçalo, Icaraí e até a região serrana aí do Rio de Janeiro, boa parte da região metropolitana, também ficaram aí bastante castigadas com a chuva forte de hoje. Bom, vamos dar uma olhadinha então no sudeste para ver como é que fica amanhã, porque agora a chuva mais volumosa deve cair aqui em áreas de Minas e do Espírito Santo. O tempo fica firme apenas no interior paulista, onde o sol predomina. A gente vai ter muita instabilidade, céu com muitas nuvens e chuva aí mais fraca. A chuva diminui bem em todo o litoral paulista, onde também choveu bastante, e toda essa faixa leste, incluindo a capital paulista, e também no Rio de Janeiro, o dia fica mais fechado e a chuva diminui bem. Na capital fluminense, a gente vai dar um passeio por lá. Amanhã, se chover, vai ser aquela chuva fraca moderada, já não vai ser chuva forte. A máxima de 29 graus, nada de sol, o tempo fica bastante encoberto. Agora, se você quer sol, praia, calor, vamos lá para Recife, então, onde a máxima chega aos 31 graus, com sol aí praticamente o dia todo. Agora, em Porto Velho, lá em Rondônia, o tempo fica fechado, nublado, com previsão de pancadas de chuva que devem ser fortes e até a temperatura não vai subir muito não, olha só, máxima de 26 graus. Aliás, lá no norte, a chuva continua bastante volumosa em todos os estados aqui da região. Em alguns locais, a chuva pode ser forte e vem acompanhada aí de muitos raios e ventania. Inclusive tem chovido tanto lá e que todas as capitais, praticamente todas as capitais, quase todas, já registraram em chuva acima da média para o mês de fevereiro. Muitos rios aí já estão cheios. A gente vê aí imagens do rio Madeira, que está perto dos 17 metros. Muitos moradores, inclusive, foram retirados aí das casas porque estavam em área de risco. Bom, vamos ver o restante do Brasil, porque tem previsão de pancadas de chuva na maior parte do Brasil. A gente vai ter chuva também forte aqui em Maranhão, Piauí, Tocantins e só não vai chover. O tempo fica firme, com sol o dia todo, na maior parte aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, centro-sul do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e a faixa leste aqui do Nordeste, as praias nordestinas desde o sul aqui da Bahia até o Rio Grande do Norte. Vamos às temperaturas então para amanhã?
mínima de 20 graus aqui em Florianópolis, 19 em Porto Alegre e também em BH, depois esquenta aí para os gaúchos. Máxima para amanhã de 27 graus na capital paulista, de 32 em Manaus e também em Campo Grande, calor. Campo Grande, que teve aí a madrugada mais fria do ano, bateu recorde de frio com mínima aí de 15 graus para essa época do ano. É estranho, né? O ar polar aí que invadiu e derrubou as temperaturas. É verdade, mas o temporino tá tremendo muito. Tá. Gente, boa noite para vocês e bom final de semana. Boa noite, Gabi. Entrar em uma boa universidade é o sonho de muitos estudantes. Em São Paulo, um cursinho gratuito abre as portas para centenas de jovens. O Júlio tá que não cabe em si de tanta alegria. Recentemente eu fui aprovado no curso de Ciências Sociais na USP e foi algo muito realizador para mim. Já para Natália e para o Rafa, essa realização, por enquanto, é um sonho. Meu objetivo no final desse ano é passar na USP para Engenharia da Produção ou Engenharia Mecânica. Eu pretendo passar no curso de Medicina. Entre a conquista de um e a meta dos dois aí, existe só uma diferença: o tempo que o Júlio passou aqui nessa sala de aula. Um cursinho de graça com material didático, transporte e até alimentação pagos pela instituição. Não foi somente um apoio de material e falaram, você está aqui, a gente dá esse recurso e você vai lá e faz. Eles estavam com a gente sentia que a gente estava sozinho durante esses momentos. Uma ajuda que só vem depois de muito esforço. Os 40 alunos da turma, que está começando agora, precisaram superar outros 600 candidatos. Uma vaga para cada 14 interessados, imagina. Mas o verdadeiro desafio começa agora, um ano inteiro de muito estudo, e eles têm que manter uma média aqui do cursinho que é alta, viu? 80% dos alunos que passam por aqui são aprovados em cursos de faculdades públicas Brasil afora. Uma responsabilidade a mais? Com certeza, uma responsabilidade bem grande manter esse percentual. Todos têm a oportunidade de estudar, têm a oportunidade de se desenvolver. Quer dizer, nós não podemos de maneira nenhuma ficar pensando em nos maldizer de falta de oportunidade. E para ninguém se esquecer disso, no primeiro dia de aula, os ex-alunos, agora universitários, fizeram questão de mostrar o caminho. O que eu tenho que falar para vocês é aproveitem muito o CAP, aproveitem muito os professores, aproveitem... Não deixem de assistir nenhuma aula, gente. Assistam todas as aulas, é sério. A Ana Paula jura que vai seguir a dica sem falhar. É cara nos livros e cabeça lá no objetivo, de um dia ser a médica da família. Porque assim, às vezes falta incentivo e apoio. Então, minha família já me dá. E agora o CAP também tá me dando, então agora é sucesso, eu acredito. Na última terça-feira, o Supremo Tribunal Federal autorizou que mães e gestantes de todo o país que cumpram pena provisória possam ir para pena domiciliar, cumprir pena domiciliar. Hoje, uma mulher que deu à luz logo após ser presa por roubar comida em São Paulo conseguiu o benefício. A sexta-feira teve um gosto especial para Cristiane. Por volta do meio-dia, ela deixou essa penitenciária feminina na zona norte da capital paulista, com o filho de 25 dias nos braços. Os motivos para comemorar são muitos. Tá na rua por cuidar dos meus filhos, porque eu sei que é muito difícil. Tem muita gente aqui dentro que não tem condições de criar os filhos, que não tem família, entendeu? Eu tenho minha família e quem não tem, entendeu? É difícil, muito difícil. A diarista de 26 anos foi presa no fim de janeiro por roubar comida de um supermercado. Ela estava no 9º mês de gestação do 3º filho e o bebê nasceu 2 dias depois. Cris e o filho passaram alguns dias no hospital e depois foram trazidos aqui para a penitenciária. A criança passou a viver dentro de uma cela com a mãe, mas hoje ela foi beneficiada por uma medida do STF, que pode se estender para quase 4.500 mulheres no Brasil. Na última terça-feira, a segunda turma da Corte do Supremo Tribunal Federal concedeu um habeas corpus, determinando a prisão domiciliar para mulheres grávidas que tenham filhos até 12 anos. E também para quem tem filhos deficientes. A decisão beneficia apenas presas provisórias, que ainda não foram condenadas. É o caso de Fernanda, que estava presa há 10 meses por tráfico de drogas e hoje também ganhou a liberdade.
Muito emocionada. Graças a Deus estou indo embora. Queria ir embora com ela. Espero que agora, com essa decisão do coletivo, que as mulheres que estão nessa situação, que cometeram um deslize, que elas tenham a oportunidade de repensar. O crime não é vida. A gente tem que tentar recomeçar do zero, com as forças, trabalhando, entendeu? Não fazendo o errado, porque não adianta. A gente faz o errado, depois a gente para aqui de novo. Agora o esporte. O final de semana será de clássicos importantes. Além do Fla-Flu no Rio, aqui em São Paulo vai ter derby. Fernando Navarro, dá para apostar numa vitória de algum dos clubes no jogo de amanhã entre Palmeiras e Corinthians? Difícil, Boris. Boa noite para você, Amanda. Boa noite a todos. Se tratando de clássico, mais complicado ainda. Agora, vocês imaginam quantos torcedores foram assistir o treino do Corinthians hoje? Consegue imaginar? É o treino. 12 mil torcedores e, claro, se depender deles, a vitória é do Timão. Vamos ver. Uma história contada 354 vezes e cada uma com um capítulo à parte. A última, por exemplo, deu quebra-pau entre Felipe Melo e Cleison na entrada do vestiário. Ele quis dar uma de doido ali, de valentão, e veio pra cima de mim. Naquele jogo, o Corinthians venceu por 3-2. Mas se contarmos todos os duelos, o Alviverde sai na frente. Até agora, o Palmeiras ganhou 125 jogos contra 123 do rival. Isso sem contar os 106 empates. Mas os números não assustam o técnico Carille. Para o corintiano, nem mesmo o alto investimento do Clube Alviverde em 2018 coloca o rival como favorito. Vai ser um jogo igual, jogo grande, 50% para cada um. Palmeiras contratou para ser campeão, mas a gente sabe que as coisas têm que acontecer dentro de campo. Vai ser um jogo grande, como é todo clássico. Jogo grande que pode ser fundamental para o futuro do treinador no Corinthians. Sem vencer há 3 partidas, ele já balança no cargo. Enquanto Carille aposta suas fichas num bom resultado para escapar da pressão de alguns diretores, Roger Machado está pra lá de tranquilo. Nem o primeiro derby que vai disputar na carreira tira o sono do comandante alviverde. Se tem alguma coisa que não tira meu sono, até quando eu cheguei ali a pedir desculpa para vocês, que eu imaginava que estava com cara de sono, porque eu tinha dado uma dormidinha ali no... Não, o sono, felizmente eu não perco. Já o torcedor também sonha com vitória. Só para se ter uma ideia, mais de 12 mil fanáticos alvinegros foram na Arena do Corinthians ver de perto o último treino. Resta saber se esta festa vai continuar amanhã. O bando de loucos, jogaço. Olha só, vamos falar de vôlei agora, porque amanhã é dia de Superliga Masculina, claro, sempre aqui na Rede TV. E o vice-líder Sesc recebe lá no Rio de Janeiro o Minas Tênis Clube, que, claro, conta com uma força de uma revelação. Vamos ver quem é. Ele é um gigante. Chuta quanto que ele tem de altura? Sei lá, uns 2,1 metros. É isso mesmo, Ró? Foi quase, tenho 2,12. Que isso, cara, muito alto. E olha só, ele ao lado da colega de clube, a ginasta da seleção brasileira, Alice Gomes, e seu 1,51 m de altura. Com apenas 19 anos, ainda juvenil, ele impressionou ao entrar no time principal e virar um dos destaques da última Superliga. Foi uma coisa que deixou muito feliz, assim, ter a oportunidade de poder estar jogando com craques, né, que tem na Superliga. Então esse foi um sonho realizado no momento, né? Hoje, prestes a completar 21 anos, ele já é considerado uma joia do vôlei brasileiro. Roque passou pelas seleções Sub-21 e Sub-23, onde foi comandado por Giovanni Gávio, que amanhã vai estar do outro lado da quadra, desta vez como adversário. Ele me conhece bem, me conhece de perto. Ele vai vir com bloqueio pesado, né? Sabe como é que eu ataco, sabe como é que eu jogo. Na primeira fase, o Sesc Rio venceu o Minas em Belo Horizonte por 3-1. O time carioca entra em quadra para defender uma invencibilidade de 7 jogos no retorno. E faltando apenas 3 rodadas para a fase decisiva da Superliga, o duelo entre o vice-líder Sesc Rio e o 5º colocado Minas Tênis vale muito na tabela. Jogão que você acompanha amanhã a partir das 3 da tarde, ao vivo, aqui na Rede TV. Não é isso, Roque? É isso mesmo. Convido a todos para assistir esse jogão na telinha da Rede TV. Vem torcer pra gente.
Legal, hein? Jogaço, e o menino está em fase de crescimento. Imagina a hora que acabar de crescer. É o seguinte, ó, vamos falar de Olimpíadas agora. A gente vai lá para a Coreia do Sul, onde está acontecendo as Olimpíadas de Inverno. E a Isadora Williams, a nossa brasileira, ela não foi muito bem na final da patinação artística, né? Mas representou o Brasil muito bem, sim. Mas só que mesmo assim ela ainda vai ser a porta-bandeira do Brasil nos Jogos de Encerramento. Depois de conquistar vaga inédita para a final da patinação artística, Isadora Williams não escondeu nervosismo. Chegou a cair em sua apresentação e terminou em último lugar. O ouro ficou com a atleta olímpica da Rússia, Alina Zagitova, de apenas 15 anos. Na patinação de velocidade, o holandês Kjeld Nuis tirou a liderança do norueguês Harva Lorentzen, sendo 4 centésimos mais rápido que o adversário para conquistar o ouro. No esqui freestyle, a esquiadora Índia Cherret perdeu o controle do esqui e caiu feio. Índia foi levada ao hospital. Ainda não há informações se a atleta sofreu fraturas. Na final da modalidade, o Canadá dominou o pódio. Kelsey Sherra garantiu o ouro e a compatriota Brittany Fallon a prata. No quadro de medalhas, a Noruega continua em primeiro. Na sequência estão Alemanha, Canadá, Estados Unidos e Holanda. Eu tô chateado, viu, Amanda, que tá acabando as Olimpíadas de Inverno. Todo dia eu fico até tarde assistindo, é muito gostoso. Você tem sono e fica na madrugada, né? Imagino. Tá certo. Bom, até amanhã. Amanhã eu volto com mais esporte. Boa noite. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite, Navarro. Nos Estados Unidos, o governo antecipou para maio a abertura da nova embaixada em Jerusalém. Em maio é comemorado o aniversário de 70 anos de Israel. Em janeiro, o vice-presidente Mike Pence havia dito que a mudança ocorreria somente no ano que vem. Inicialmente, a embaixada americana vai funcionar em um prédio que recebe operações consulares do país na cidade. A mudança da embaixada foi anunciada em dezembro, quando Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel. A decisão causou manifestações violentas na região e foi condenada pela ONU. Em Mogadíscio, capital da Somália, pelo menos 18 pessoas morreram em um ataque com 2 carros-bomba. Um deles aconteceu perto do Palácio Presidencial. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. O grupo extremista Al-Shabaab assumiu a autoria do atentado. Em outubro do ano passado, caminhões-bomba deixaram 512 mortos, no que é considerado o pior ataque da história do país. No Reino Unido, a polícia investiga o envio de uma carta com um pó branco e uma mensagem de cunho racista ao príncipe Harry e à noiva dele, a atriz norte-americana Meghan Markle. Os detalhes com a correspondente Érica Abreu. O Palácio de St. James recebeu a carta suspeita no dia 12 de fevereiro e foi interceptada antes de chegar nas mãos do casal. O envelope continha um pó branco que chegou a ser investigado como antraz, um veneno que causa uma doença infecciosa e altamente letal. Mas tudo não passou de um susto. Depois de análises, descobriu-se que o pó contido na carta era inofensivo. Mas o incidente não se trata de um caso isolado. Um dia antes, uma outra carta com características semelhantes foi enviada ao parlamento britânico, endereçada à secretária de Estado Amber Rhodes. A polícia quer descobrir se os 2 casos estão relacionados. Desde que o relacionamento do casal se tornou público em 2016, Meghan tem sido alvo de discriminação racial, o que levou o príncipe Harry a condenar várias vezes o sexismo e o racismo nas redes sociais. O caso agora está sendo investigado por oficiais do Comando de Terrorismo do Reino Unido. Até o momento, ninguém foi preso. De Londres, Érica Abreu para o Rede TV News. E uma última informação. A Secretaria de Saúde de São Paulo divulgou hoje um novo balanço sobre a febre amarela no estado. Já são 246 casos da doença, com 93 mortes. Mariporã continua sendo a cidade com mais infectados. Subiu de 109 para 123 na última semana, com 36 mortos na campanha, com 36 mortos no total. A campanha de vacinação vai até a próxima sexta-feira. O Rede TV News termina por aqui. Mais notícias daqui a pouco no Leitura Dinâmica. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Boa noite.